E por que eu estou falando isso? Porque é aí que entram as crianças conhecidas por muitos como crianças índigo e crianças cristal. Essas crianças, e aí eu vou explicar direitinho o que é uma e o que é a outra, elas são indivíduos, apesar da gente ficar usando o termo criança, parece até que ela vem, reencarna e não cresce, né? Não, é um indivíduo, são seres que reencarnam, e um dos principais objetivos, eu não vou dizer que é o único, por quê? Porque cada indivíduo, lembra, tem o compromisso para consigo. Então, essas pessoas têm um compromisso com o próprio crescimento. Eles também têm. Só que eles têm um compromisso, vamos dizer, um pouco mais consciente, talvez, né, com o crescimento do coletivo, principalmente neste estágio de transição. Então, são indivíduos que estão reencarnando para nos auxiliar neste período de transição. Principalmente por quê? Por que precisa intensificar agora, no período de transição? Né? E entendam que eu não estou falando que a transição é agora, 2023. Nós estamos em transição há muito tempo, né? Já faz algumas décadas que nós estamos em transição, vamos ainda ficar bastante tempo. Quando nós vamos chegar na regeneração? Depende da gente, né? Vai depender da humanidade. Mas por que é mais necessário estes irmãos que vão nos auxiliar na transição, nos auxiliar neste período da transição? Sempre foi importante a ajuda de espíritos mais esclarecidos. Tanto que sempre encarnaram na Terra indivíduos com um pouco mais de esclarecimento para ajudar aqueles que tinham menos esclarecimento. Mas por que se faz tão importante no período de transição? Justamente porque, quando nós chegamos efetivamente ao estágio de regeneração, aqueles que não estiverem com o seu esclarecimento moral em acordo com o planeta no estágio de regeneração, eles não vão poder ficar aqui. Por quê? Porque imagina, é como se tentasse pegar uma criança que está lá no primeiro ano lá do ensino fundamental e quisesse colocar ela lá no 5º ano. Ela ainda não aprendeu a ler, ela não aprendeu um monte de coisa e você coloca lá junto com outras crianças que estão sabendo fazer mais coisas. Isso seria injusto com a própria criança. Então, da mesma forma, se eu não acompanhar a evolução do planeta, da humanidade, eu não vou poder continuar aqui porque eu não vou estar equiparado energeticamente, moralmente, com o restante da humanidade. Estes irmãos, então, vão ser levados para onde? Para um planeta que esteja ainda em provas e expiações, porque é o nível dessa pessoa. Para poder ajudar toda a humanidade a conseguir permanecer aqui, porque o ideal é a gente conseguir acompanhar a humanidade. Esse é o nosso planeta. Então, para conseguir, né, para que nós consigamos acompanhar, para nos ajudar nesse processo, então, reencarnam esses indivíduos. Ok? Esses indivíduos, eles reencarnam, muitos deles não são daqui. Porque justamente, se você vai ajudar, né, vamos pegar de novo a analogia lá da escola. Se você vai ajudar uma criança que está lá no 4º ano, ela está com dificuldade, aí você vai pôr um coleguinha para ajudar essa criança. Pode ser um coleguinha da mesma sala, mas que tem um pouquinho mais de entendimento, mas também pode ser um coleguinha de uma série seguinte. Por quê? Porque ele já avançou. Então, ele já sabe mais coisas e vai poder ajudar. Então, nós temos aqui, no planeta Terra, indivíduos que reencarnam, né, com esse grande objetivo de auxiliar de uma forma mais direta na transição planetária, que são da própria Terra, e a gente vai comentar sobre isso, e tem alguns que vêm de fora, ok? Extraterrestres, mas entendam, eles reencarnam aqui como nós. Eles vêm de onde? Muitas vezes de um planeta que já está no estágio de regeneração.
Então, mas então isso está acontecendo agora. Isso sempre acontece, sempre aconteceu. Essa distribuição de indivíduos, muitas vezes, reencarnar num planeta que está no nível, vamos colocar, abaixo do dele, para ajudar, isso sempre aconteceu. Só que agora se intensificou um pouco mais, por quê? Por causa da transição planetária. Então, não é um processo que é exclusivo do momento da transição. Não, isso já tinha acontecido. Basta nós olharmos para trás para a história e nós vamos conseguir enxergar algumas pessoas que provavelmente não eram daqui, devido ao seu nível de esclarecimento. Mas agora se torna mais necessário. E como, muitas vezes, essa pessoa, esse indivíduo que reencarna, tem grandes diferenças em relação a nós, isso é observado já na infância, criou-se, então, alguns termos para nomear essas crianças. E os mais utilizados são crianças índigo e crianças cristal.